Fala aí, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Como é que vai os aportes? Como é que tá a rentabilidade? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o fundo de edifícios comerciais e lajes corporativas do JSRE, do Banco Safra. Bom, mas antes de mais nada eu quero deixar claro aqui que se o meu vídeo agregar de alguma maneira para você, por favor, que tente analisar aí, de tentar deixar o like, deixar algum comentário e talvez se inscrever no canal. Só se agregar, tudo bem? Bom, vamos lá? Bom, pessoal, a gente está aqui com o relatório gerencial referente ao mês de junho de 2023, né? A gente tem algumas informações importantes aqui. Esse fundo segue bastante descontado a mercado, principalmente por conta das suas carências, né? A Receita não está pagando todo o potencial que tem ainda se destravado, né? A cota patrimonial dele é R$ 112, mas ele está sendo negociado na base dos R$ 80, né? Significa aí que ele está com cerca de uns 30, 27% de desconto. Então tem um preço de carrega bem interessante a curto prazo agora, nesse momento, até a longo prazo. Infelizmente, e felizmente ao mesmo tempo, a taxa de juros está caindo, né? E isso causa com que o fundo de tijolo acaba subindo. Ele estava com desconto bem maior antes, né? Então quem fez posição recentemente está bem feliz já com a valorização da cota. Mas o preço de carrega ainda está bem interessante. Já deixando claro que esse vídeo aqui não é uma indicação de compra e venda, tudo bem? Bom, ele tem aqui o valor patrimonial de fundo de 2 bilhões e 340 bilhões, mas ele está sendo negociado na casa dos 1 bilhão e 655 mil, né? Tem um bom desconto aí, né? Tem um bom número de cotistas e a liquidez média diária é excelente, né? Que está sendo negociada na base dos 2 milhões e 774 mil reais ao dia. É uma liquidez excelente que facilita para quem quer fazer posição ou mesmo desfazer sua posição desse fundo, né? O dividend yield dele tá até interessante, né? Para o fundo de tijolo, tá pagando cerca de 7% ao ano atualmente. E a área bruta locável dele é de 121 mil metros quadrados. É praticamente o dobro do RBRP, né? O dobro, quase o triplo aí, né? Tá quase, tá chegando próximo. O retorno dos últimos meses está falando aqui 13%, eu com certeza deve estar considerando o valor de valorização das cotas e dividend yield, né? Então tá dando cerca de 14% ao ano. Bom, aqui ele fala um pouquinho, né? O objetivo do fundo. Fundo imobiliário híbrido, que eu acho legal, com gestão ativa, podendo alocar seus recursos em ativos imobiliários como imóveis, cotas de outros fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários, dentre outros ativos. Eu acho legal essa tese híbrida. Vamos acompanhando aí as decisões dos gestores ao decorrer do prazo, né? Bom, aqui a gente tem algumas informações importantes. Ah, a gente tem o auditor PwC, né? A gente sabe que está tendo envolvimento aí com os problemas que a gente teve recentemente com a Americanas, com algumas empresas, né? O PwC é bem questionável, né? Não sou muito fã desse auditor aí, não, né? Vamos ver se não vai ter algum problema com esse fundo no futuro. Eu acredito que não. Ele tem aqui a taxa de administração de 1% e também tem a taxa de performance. Eu não sou fã de taxa de performance e é 20% do que exceder 6% ao ano sobre base atualizada do IGPM, né? Vamos ver, né? Essa taxa de performance aí poderia ser retirada. O fundo já tem um valor bem grande, né? 2 bilhões de patrimônio. Essa taxa de performance aí já não tem tanta necessidade de existir, né? A remuneração pela taxa de administração já deveria compensar tudo para eles, né? Mas tudo bem. Bom, uh, eles informam um pouquinho aqui sobre a cada taxa de juros da NTNB futura, né? Isso é interessante porque acaba valorizando a tijolada, faz a tijolada acabar subindo a cotação, né? Exceto para casos de fundos que ficam parados no tempo, como o Genial Log, né? O Glog que eu falei recentemente. É, observamos maior fluxo de visita dos imóveis do nosso portfólio, indicando maior demanda das empresas por espaço. Então isso aí pode significar que eles vão ter que fazer algum tipo de desenvolvimento, talvez até ó, ideia de retrofit, né? Igual a RBRP estava fazendo aí do Turquia, né? Interessante. Destacamos a região da Paulista, com certeza, né? Que com base nos dados prévios de absorção do total desse semestre, deve apresentar um dos melhores resultados trimestrais dos últimos anos. Eles têm alguns imóveis na região de Berrini e Shukri-Zaidan, né? Shukri-Zaidan e Berrini tem uma vacância um pouquinho mais histórica, um pouquinho maior, né? De cerca de 20 a 30% aí. Vamos acompanhando como vai ser essas regiões, né? Essas regiões estão tendo bastante desenvolvimento. Vou focar principalmente na Shukri-Zaidan, que hoje eles estão investindo bastante, né? Na linha automotiva, metrô que tá tendo lá, né? Estações. Vamos ver como que vai ser, né? Tá criando a estação do Monotrilho aí, né? Do Shukri Zaidan. Vamos ver se isso aí vai elevar um pouquinho aí a região e trazer um pouquinho maior de negócios aqui. Hoje ela tá um pouquinho congelada nos 30% de vacância, né? Vamos ver se ela melhora. Em relação ao JCRE, ele fala um pouquinho aqui a qualidade dos imóveis, que realmente eles são fenomenais e a localização também é excelente da maioria dos ativos, mas tem alguns aí que tá na Shukri Zaidan, Berrini, que não é uma das melhores localizações, vamos ver se eles vão destravar um potencial possível, né? Aqui ele fala um pouquinho da taxa de ocupação por imóvel e a vacância do fundo, né? Atualmente, o fundo ele consta com cerca de 8%, né, de, de vacância atualmente, pelo que eu tô vendo aqui.
de taxa média, né? Então ele tá realmente tá indo muito bem, né? Os fundos eles são bem alocados, não geram muitas dores de cabeça, né? Aí ele fala aqui, né? O gráfico mostra que a vacância do portfólio diminuiu em 43,75%, o que representa uma absorção líquida de 7.672 metros quadrados no período. O índice de inflação, o GPM, responsável por 28% do reajuste da receita, teve seu quarto mês como resultado negativo. Isso aí é um ponto que eu tinha informado, por exemplo, no BIM11, se eu não me engano. O BIM11 tem bastante papel e parte do papel dele também era em GPM, né? Isso aí vai gerar dor de cabeça para os fundos de papéis que estão indexados ao IGPM, que nos últimos meses ele só gerou tristeza, né? O IGPM não tá bem das pernas há um bom tempinho já. Então, ter o indexador de GPM da remuneração, da receita, acaba sendo negativo, que isso aí vai acabar reduzindo um pouquinho o fator de retorno que poderia dar no fundo, né? Ele fala aqui que informamos aos nossos cotistas que tal deflação não deve causar impacto negativo das receitas contratadas no fundos, que são corrigidas pelo índice. Eu imagino que isso aí pode acabar fazendo alguma mudança no futuro, né? Vamos acompanhar para ver. Ele tem aqui o canal do YouTube, né? Eles passam essa informação. Bom, aqui ele começa a falar um pouquinho, né, das demonstrações de resultados, a DRE, né? Tem aqui a receita imobiliária, né, que foi em junho foi de cerca de 10 milhões de reais, a receita de fundos imobiliários que foi de cerca de quase 2 milhões de reais, é 1 milhão e 800 mil aproximadamente. E tem um pouquinho de receita com títulos públicos, né, 90 mil reais. Pouquinho, né? Deve ser a reserva de lucro acumulada. Então o total das receitas atual foi de 12 milhões. As despesas administrativas foi de cerca de 1 milhão e meio e as despesas operacionais foi de cerca de 2 milhões e 200 mil. Isso aí com certeza deve ter parcela da taxa de administração e a taxa de performance, que está impactando em cerca de um quarto aí da remuneração do fundo, né? É uma grande quantidade, assim, se a gente for considerar. Por isso que eu acho que essa taxa de performance aí já poderia deixar de existir e ter só de administração, né? Acaba tocando lá por uma parte da receita, se a gente for considerar esse fato. O resultado por cota foi de 40 centavos, mas ele gerou. Ele rendeu 46 centavos, o que significa que ele gastou uma parte da reserva de lucro que estava acumulada atualmente, né? Ele diminuiu acima, ele distribuiu acima de 100%, né? Ele vai acabar dando a mesma dor de cabeça que teve o MXRF no passado. Ele está distribuindo acima de 95% por semestre, então ele não está acumulando muito lucro. O resultado de cota foi 2,90 no semestre, 2,90, mas ele distribuiu 2,79. Então, possivelmente, ele ainda tem 11 centavos acumulado aí para poder segurar, né? Durante o ano. Ele tem 11 centavos de cota acumulada, pelo que eu entendi. Aqui a gente consegue ver a composição do rendimento, né? A receita imobiliária potencial, a gente pode ver aqui, que seria 63 centavos o potencial. Só que por culpa da vacância financeira, a receita imobiliária está sendo 49 centavos. Só que ele também tem rendimento de fundos imobiliários, ele tem aqui as despesas administrativas e as despesas operacionais. Com isso, o resultado final foi 40 centavos. Ele fala aqui, ó, a receita imobiliária potencial seria considerando o espaço da vacância financeira estivesse gerando receita, de fato, né? A gente tem aqui 14 centavos a menos por conta da vacância financeira. Vale ressaltar que o cenário que a vacância financeira fosse zerada, o resultado do fundo seria impactado pelo aumento das receitas e redução das despesas operacionais. Ou seja, de fato, ele pode estar fazendo aqui alguns tipos de carência para alguns dos ativos dele, ele pode estar fazendo algum tipo de turnkey, né, igual a RPRP, que ele faz o retrofit, ele faz a construção dos imóveis, ele faz a melhoria dos imóveis, seja elétrica, seja estrutural, seja pintura. Ele faz tudo preparado conforme o locatário pede e assim gera contratos de longo prazo, né? Pode ser que tudo isso esteja relacionado aqui com essa vacância financeira. Vamos ver se longo prazo, no questão de um ano, dessa vacância financeira aqui reduza. Quem sabe logo logo isso aqui tá zerado, né? Vamos ver. Ele fala aqui um pouquinho do rendimento dos últimos meses, né? Se a gente for considerar o valor patrimonial e rendimento, em 2023 a gente teve um retorno de 2%, né? Que é bem baixo, baixíssimo, né? Ridículo. Mas se a gente for considerar o valor mercado, quem tá adquirindo agora tá tendo um retorno de 13%, o que tá excelente, né? Quem pegou nos últimos meses antes desse cenário aí da subida da tijolada, deu um retorno muito interessante. Então tem que ficar de olho aí, que tá dando um bom retorno. Mas enquanto isso, o IGPM mais 6 aí, que também tem relação com a taxa de administração deles e taxa de performance, foi bem negativo, né? Foi de 1% aí negativo. Teve deflação do IGPM, né, do período. A liquidez média diária aqui, ó. Volume negociado. Ele negociou no mês de junho 58 milhões e o volume médio negociado ao dia foi de quase 3 milhões. Tá excelente. Facilita para fazer entrada, facilita para sair, tá ótimo.
não precisa nem de agente para controlar a variação da cota, tá excelente mesmo, não gera dor de cabeça. A gente consegue ver aqui ao mês, né? Ah, no ano passado, ele teve em setembro um dos melhores liquidez, né? Possivelmente deve ter sido em relação com a venda, né? Várias pessoas já fizeram a participação ou algo do tipo para poder colocar em papelada, né? Porque esses últimos meses os tijolos estavam sofrendo. É bem provável que agora, de junho para frente, vai começar a voltar a liquidez a subir para uns 50, 70 mil reais, né? Que é agora que o pessoal tá comprando, né? É famoso, né? Compra na baixa, vende na alta, né? Agora vamos ver se o pessoal vai começar a comprar agora para segurar até a alta, né? Ou se o pessoal vai fazer o mesmo passo de sempre, né? Sardinhada. Vamos ver. Aqui a gente tem informações dos imóveis e tem um imóvel aqui que eu acho que não deveria estar aqui. Bom, a gente tem cerca de 5 imóveis. E um dos imóveis é questionável. Por quê? Ele toma simplesmente menos que 1% da carteira numa região complicada e cavernosa que é Rio de Janeiro. O edifício Praia de Fogo 440, que hoje ele está valendo cerca de 9 milhões e 400 mil, ele representa menos de 1% da carteira e se conta dentro do Rio de Janeiro. E aí eu pergunto, para que tem esse ativo? Qual é o sentido desse ativo dentro do portfólio desse fundo? Não entendo. Eles poderiam vender esse fundo e colocar a participação dentro de algum fundo da Credit Suisse, né, igual a HGPO ou qualquer outro. Não vejo sentido de manter o risco Rio de Janeiro assim intrínseco aqui, né? Esse fundo aqui poderia dar um retorno colocando em alguns ativos, quem sabe incorporar alguns ativos, talvez, não sei. Mas deixar no edifício Praia de Fogo não vejo necessidade, né? Aí ele fala que na carteira de FIIs é bem interessante que ele passa até a posição da carteira também. Eu gostei, porque, por exemplo, eu tenho dificuldade de saber quais são os FIIs que estão no portfólio do KHF, né? O que nem é Hedge Fund, por exemplo. Eu não gosto muito da Rio Bravo, né? Rio Bravo dá bastante, a Rolo Bravo, né? Dá bastante dor de cabeça. O pessoal costuma chamar ela assim, né? Aqui dos fundos imobiliários. Mas o CSHG, HGPO é uma delicia, né? Nunca dá dor de cabeça esse fundo aqui da Credit Suisse. Agora ele vai começar a falar um pouquinho aqui diretamente dos portfólios, né? Ele tem uma alavancagem que hoje representa cerca de 3% do patrimônio líquido, né? Envolvendo um dos imóveis que ele tem, que é o Rocha Verá. Uma alavancagem tranquila, eu imagino que ele tem que fazer nenhum tipo de emissão, venda de ativo para poder pagar. O fundo com certeza gera receita suficiente para pagar isso aqui ao mês, não gera dor de cabeça. E a porcentagem pequenininha do patrimônio líquido, então tá tranquilo. E aqui a gente consegue ver, né? 97% da composição da carteira é imóveis, 3% hoje é fundos imobiliários. Bom, opa, a gente consegue ver aqui que a composição do patrimônio líquido, né? Não, a alavancagem de 150 milhões, mas é irrisória, cerca de 10% do máximo da carteira, dá para pagar tranquilamente, sem dor de cabeça e sem emissões, abaixo do valor patrimonial principalmente. E a gente consegue ver aqui, ó, ele até meio dividido referente às receitas, né? O problema é o IGPM hoje, que cerca de 30%, né, da carteira é reajustada pelo IGPM. Não gosto desse fato, o IGPM não tá muito bom, mas eu falo isso, mas daqui a pouco vai vir o IGPM aí de 10% ao ano aí todo mundo vai adorar, né? Então vamos acompanhando como que vai ser esse IGPM aí, né? Atualmente ele tá tendo deflação, então não tá tão interessante. Mas ele é bem dividido, mas ele tem uma centralização grande aqui no Tower Bridge, né? E a Praia Botafogo, que representa menos de 1% aqui da receita do FII, né? Não faz nem sentido ele existir. Pra mim, deveria ser vendido, deixar de existir. Não faz sentido ter essa participação aqui nesse fundo tão pequeno. Tem aqui o Edifício Paulista, que representa 17%. Ele fala aqui um pouquinho dos reajustes contratuais, né? E o vencimento dos contratos são em média de 4 a 5 anos, né? A gente pode ver que em 2024 ele tem revisional grande, né? De cerca de 40% do fundo. Mas o vencimento bruto mesmo tá lá para 2028 para cima. Então a gente não tem muita preocupação por enquanto de vencimento, né? Pontos importantes. Aqui ele fala um pouquinho dos setores, né? Ele é bem diversificado, 62 inquilinos, não gera dor de cabeça, mesmo que um inquilino saia, não gera dor de cabeça. Mas ele fala aqui sobre os maiores inquilinos, né? Ele fala, por exemplo, do Salesforce, Banco Votorantim, né? São setores de tecnologia que facilmente poderia migrar para o híbrido, home office, então, ou até reduzir os custos indo para um lugar mais barato, né? Então a gente tem que acompanhar aqui as decisões, né? Eles também têm tem Teletech também, que pode acabar saindo, tem Infojobs também, que pode acabar saindo para o remoto, né? São algumas empresas que podem adotar o remoto.
Então imagina aqui que o fundo tem o risco aqui de cerca de 15 a 20% da carteira a ficar vago aqui, né? Na minha visão, é bom acompanhar esses fundos, esses cotistas aqui, esses locatários, né, inquilinos, porque pode acabar gerando dor de cabeça pro fundo futuramente. E o FOJOBS principalmente, eu imagino que é facilmente remoto, né? A meio de atuação pode ser alterada facilmente, para área de tecnologia principalmente, né? Agora falando dos imóveis. A gente tem um imóvel aqui no edifício Tower Bridge, né? Avenida Jornalista Roberto Marinho, fica em Berrini. Não é das melhores localizações, tem localizações melhores, né? 100% Tower Bridge, né? O edifício AAA com certificação LEED Gold, localizado em uma das regiões que mais se desenvolveram nos últimos anos. O empreendimento é rodeado por alguns maiores e melhores cruzamentos da cidade, né? Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, Ponte Estaiada, Avenida Jornalista Roberto Marinho, Marginal Pinheiros, que é excelente, está ao lado da Estação Berrini, ou seja, facilita para poder locomoção, né? Chucre Zaidan também é excelente, né? Linha Ouro, do monotrilho, que está em desenvolvimento. Então, realmente, ele tem o potencial de destravar novos comércios, locatários, caso alguém acabe rompendo o contrato. Então, assim, tem um potencial grande. São regiões que podem acabar se desenvolvendo, como a Chucre Zaidan, que eu acredito que tem um potencial no futuro, a longo prazo. Eu imagino que vai acabar gerando um retorno interessante. Vamos acompanhando para ver, né? Aqui ele fala um pouquinho sobre a vacância física do imóvel, né? A média da vacância física desse imóvel aqui está em 7%, né? A loja e restaurante representa cerca de 10%, a laje corporativa mesmo representa 7% atualmente. E ele fala aqui sobre os locatários, né? O Zurich Minas, Medtronic, Salesforce, que pode migrar, né, pro remoto da minha visão, Fleury, Banco Toyota, né? Santander, que também pode ficar de olho nesse ponto aí também. Vão acompanhando para ver como que se desenvolve, né? A gente também tem aqui o edifício Rochaverá, né, da Avenida das Nações Unidas. Esse aqui é um edifício muito interessante. Infelizmente, não é proprietário de 100%, ou pelo menos metade. Eu gosto muito da tese de ser majoritário dos ativos, né, como eu informei anteriormente. Eu gosto da tese de ser majoritário, tanto que entre HSML e XPML, eu prefiro HSML, né? Eu prefiro ter 5 ativos, onde eu sou pelo menos 51% dono, do que ter 100 ativos onde eu sou 5% médio de participação, né? Eu prefiro a tese de ser majoritário. Então ele tem aqui 40% desse imóvel, né? Ele fala que o imóvel recebe a classificação AAA, né, o que é excelente, né? Certificação LEED Gold, e fica localizado na região da Chucre Zaidan e Marginal Pinheiros, né? Como eu disse, a Chucre Zaidan ela é uma região que está se desenvolvendo. Hoje tem a alcance média de 30%. Eu imagino que tem potencial de no futuro ela se desenvolver melhor, quem sabe. Mas hoje não é uma das melhores regiões. Tem regiões melhores, como Berrini, não, desculpa, como, como Itaim Bibi, Vila Olímpia. Então, assim, não é a melhor região, mas eu imagino que tem potencial de crescer a longo prazo. Vamos acompanhando para ver, né? Importante eixo capital paulista, com elevada concentração de grandes empresas nacionais, shoppings. Vamos ver como se desenvolve, né? Aí ele fala aqui um pouquinho sobre os locatários. SAP Brasil, que pode migrar para o remoto, né? Fala aqui um pouquinho das empresas. Tem bastante empresa, né? Banco do Brasil, que também pode migrar para o remoto. Eu imagino facilmente que alguma dessas empresas poderia acabar acontecendo isso. Então é um ponto de ficar importante. E ele tem uma vacância física hoje de 20% aproximadamente. Então significa que esse fundo ele tem potencial de gerar um retorno acima de uns 8% ao ano, né? Considerando que já está pagando atualmente agora na cota mercado 7%, se ele for ficar 100% alocado, pode ser que ele chegue aos 8% talvez. Isso principalmente quando a vacância física dele reduzir, né? Ou zerar. Vamos acompanhar. Ele tem aqui também o edifício da Torre Unidas 3, né, da rua Eugênio de Medeiros, né, 303. Ele é proprietário de 64,3% desse imóvel, que foi construído no ano de 2013, recebe a classificação AAA, LEED Silver e LEED Platinum, que é excelente, localizado na região da Marginal Pinheiros, a poucos metros da estação Pinheiros, que unifica as operações de metrô, trem da CPTM e ônibus, né? O que é excelente. Então vamos acompanhando esses imóveis, né? Aqui ele tem a vacância de 0%, então é uma localização ótima. Com certeza nunca vai gerar, quase nunca, né? Isso não é garantia de investimento, não é indicação de investimento também. Mas provavelmente não vai gerar muitas dores de cabeça, né? Vamos acompanhando para ver. Tem o edifício aqui, Avenida Paulista também, né? O que é um edifício maravilhoso, lindo, uma região excelente, não gera dor de cabeça também. O fundo é proprietário 100% do edifício paulista. O imóvel passou por um retrofit, o que é excelente, gera retorno para o cotista, gera retorno para o locatário. Retrofit é sempre excelente. Desenvolvimento, retrofit, eleva o cap rate, eleva a valorização do imóvel, traz retorno para o cotista. Então é ótimo essas escolhas de retrofit, eu gosto, eu adoro. Recebe uma classificação AA,
além da sua localização estratégica, né? Poucos metros do metrô, tem acesso de pedestre pela rua Augusta e Avenida Paulista, né? Ele fala que o imóvel integra o shopping center, né? Essas coisas. A gente tem que ficar de olho aqui que tem Infojobs e Teletec que pode migrar para o remoto, então pode ter que ele tenha temporariamente um probleminhazinho de vacância maior, né? Tá, aqui essa vacância de 5% aproximadamente. Vamos ver como que vai se desenvolver, se eles vão conseguir logo logo alocar. Eu acredito que sim. Não vai gerar muitas dores de cabeça. E o edifício Praia de Botafogo, que eles nem colocam a foto aqui, né? Não faz sentido ter essa participação. Eu realmente não entendo o porquê dessa participação aqui numa região tão cavernosa hoje, né? Eu gosto do Rio de Janeiro, já visitei, eu acho maravilhoso. Mas no quesito comercial e negócios é complicado o Rio de Janeiro, né? No geradores de cabeça, perigo. E sem certeza de nada, né? Não tem previsões de como é o mercado. E tem hoje vacância média de uns 12%, 13%, né? Considerando só as lajes. Vamos ver se quando ele ficar 100% alocado, eles se fazem posição aqui, quem sabe? Eu espero que sim, né? Bom, pessoal, essa aqui foi a visão sobre das lajes corporativas aqui do Rio de Janeiro, né? Do lajes corporativas do JSRE, né? Do Banco Safra. Compartilha com a opinião de vocês, o que vocês acham desse fundo, vocês têm participação, vocês gostariam de ter, tem dúvidas, deixa aí nos comentários. Se esse vídeo agregou de alguma maneira para vocês, se vocês quiserem se inscrever, deixar o like, comentar, eu agradeço. Agradeço muito por vocês estarem até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.